Olá, no Papo de Engenharia, estamos aqui com o nosso grande amigo, ex-presidente do CREA Rio de Janeiro, Reinaldo Barros. Por 3 mandatos, né, Reinaldo? 3 mandatos, 2003 a 2008 e 2015 a E 2017. também foi diretor da Multa, né, nacional, Eu por um fui período, ouvidor da mútua. ouvidor da Multa, É, perfeito. E trabalhou no Confea também, foi Trabalhou diretor no do Confea. Confé, então ele tem muita história para trazer do sistema Confé, CREA e Multa. Mas antes, Reinaldo, de começar, né? Já agradecendo a sua presença. Você chegou agora de Brasília aí, um voo especial. Marco Antônio Barbosa, ele vai apresentar e vai agradecer também a sua É presença claro. e vai apresentar aqui os nossos Eu, patrocinadores. assim, Reinaldo, assim, uma pessoa que eu tenho o maior carinho. Nós, diversas vezes, não entendemos as coisas diferentes, mas ele sempre me tratou com a maior cortesia e o maior carinho possível. Então, eu tenho uma certa gratidão por esse tratamento que ele me dá e a recíproca é verdadeira. Né? Reinaldo veio de Brasília, hoje não mora mais no Rio de Janeiro, veio de Brasília, se dispôs a vir aqui, eu estou convidando ele já há algum tempo, e reiterando, ô Reinaldo, por quê? Porque acho que Reinaldo é um cara que, quer ou não queira, um cara que tem uma experiência muito grande do sistema, muito grande do sistema. E ele precisava ser reaproveitado do sistema. E aí, Reinaldo, você desculpa eu avançar um pouquinho, que eu tenho que falar dos patrocinadores, senão depois o pessoal fica meio chateado. Você vai participar do Merchan aqui. O que eu queria te dizer é o seguinte: é que há necessidade de pessoas como você ser trazida para dentro do sistema para discutir o sistema. Nós vamos aprofundar mais que isso, mais um pouquinho essa discussão. Bom, tá aí o nosso patrocinador, a Abrap, do meu amigo Jorge Omar, que é presidente da Associação Brasileira de Inspeção Predial de Gás. O pessoal de Inspeção Predial de Gás está lá na Abrap. Quem quiser fazer algum tipo de inspeção, entra no site da Abrap e procura lá a empresa lá, ou então liga para o Jorge Omar faz. Temos também o IBEC, aqui é a Contec da Engenharia, do Consultoria de Elevador, e do meu amigo Barata, que a gente faz o merchan do Barata aqui, para poder ajudar aqui com isso aqui. Aqui eles ajudam a gente tocar esse papo aí. O papo de engenharia, a Braip de novo, do Jorge Omar, com os telefones e tal. E eu queria falar, vai passar daqui a pouco, eu aumentei para 10 segundos, e aí a gente tem que esperar passar 10 segundos. O IBEC, Estudo Brasileiro de Engenharia de Custo, do nosso amigo Paulo Dias, um dos maiores, na maior referência na área de engenharia de custo do Brasil. Paulo Dias, lá do IBEC, Estudo Brasileiro de Engenharia de Custo. Quem quiser fazer curso lá no IBEC, pode ligar para lá, diz que assiste o Papo de Engenharia, que tem uma bolsa lá, pequenininha. Tem um com o Paulo. desconto bom lá. Bom, eu tive com o Paulo conversando aqui, comemos uma muqueca lá na Semana de Engenharia, eu e o Paulo, então o Paulo me merece aqui todas as considerações. Bom, Reinaldo, um abraço, muito obrigado por você ter vindo. Desculpa eu te incomodar lá em Brasília, que não você é uma pessoa nada. deve ter as suas atividades lá em Brasília. Obrigado, desculpe isso, mas você estando aqui para mim é um prazer. Vai, Barata. Reinaldo, novamente, obrigado. E vamos começar o seguinte. Por que Reinaldo Barros, lá atrás, optou pela engenharia? O que te fez motivar a ser engenheiro? Bom, antes disso, queria fazer um preâmbulo, né? Com Agradecer certeza. o carinho do Marco Antônio, porque eu também sempre tive muito respeito por ele. Ele sempre fez a boa luta, o bom combate, né? Obrigado. E sempre com essa elegância dele. E você, Barata, pô, É. tu é um ícone para mim nas atividades técnicas no estado, né? Eu lembro que quando começou aquela inspeção predial, né, você atuou muito fortemente, ajudou o CREA, né, a fazer muita coisa. Mas então eu queria fazer um agradecimento especial e dizer que eu só não vim antes por falta de oportunidade, Claro, porque às vezes eu vinha aqui e voltava no mesmo dia, ou a maior A parte do tempo. correria é grande, a gente sabe disso. Eu venho muito pouco ao Rio agora. É. Mas, voltando para a sua pergunta, o que me levou para a engenharia, né? Eu diria que foi a escola técnica, né? Celso Sukov da Você Fonseca. também fez também? Que maravilha. Foi ela que me levou, porque você vai no processo de estudo, né? Na época era primário, depois você fazia o ginasial, Ensino médio. depois você fazia um Científico, científico, aquela coisa toda. E
Eu estudei na Escola Silva Freire, que Lá era tem ali no gente dentro? Caxambi, que era ligada à A ferrovia. ferrovia. Continua, Né? né? Existe É. aí, né? Referência. Isso. E Não, meu tio não era sei diretor eu dessa não sei escola. se existe, não. Acabou ali, eu acho que não sei. acabou. Bom, Acho que ali- acabou. Meu tio era diretor dessa escola, né? O Alci, né? Alci Coelho. Ele foi, há muitos anos atrás. Ele eu era engenheiro, gar- ele não. Ele não era Era engenheiro. técnico, Não, ele não era técnico, não. Nem sei qual era a formação dele. Era professor. professor. É. E eu fiz o concurso para a Escola Técnica Federal, passei. E aí não sabia o que ia fazer, né? Aí eu falei assim, vou fazer essa tal de eletricidade aí, Lá no Cefet. lá no Você Cefet. era da onde? Você veio da onde? Você morava onde? Eu morava em Pilares. Pilar Grande, Morava em Pilares. Aí depois que casei, fui morar no Meia, em Todos os Uhum. Santos, ali pelo Meia, né? Bom. Mas, na época, eu comecei a fazer a escola técnica, despretensiosamente, né? Havia... Mas em paralelo, junto a Silva Freire? Não, eu terminei lá o Curso de ferrovia? curso. Primeiro você fez Eu fiz o curso um ano ferro- só lá. Ah, Foi só um ano que eu fiquei lá. Ficou pouco tempo. Que era o tempo para eu fazer o concurso para a escola técnica. entendi. E aí, quer dizer, aquela vida de estudante de escola técnica é muito legal, né? Eu pegava o trem ali em São Cristóvão para voltar para casa, descia lá no Engenho de Dentro. Aí do Engenho de Dentro ia andando Até Pilares. até Pilares, rapaz. Pegava aquelas Era pedalada. a Rua José dos Reis ali, andava Zé pra dos Reis caramba. ali. Andava pra caramba. Mas, família humilde, né? A gente tinha que economizar, não tinha dinheiro pra gastar, pra queimar. Mas né? era muito bom. Mas era uma vida diferente, né? É Quer dizer, não diferente. tinha essa correria que tem hoje, não tinha celular. Mas era mais sacrificante. Você É. viu que a pedalada que ele dá do jeito de Deus até Pilares, vamos brincar, 1 quilômetro, por exemplo. É verdade. É. E aí, foi numa época em que o Brasil vivia uma situação muito boa, na década de 70. Eu entrei em 1970 para a escola técnica, né? E lá as empresas iam buscar os alunos dentro da escola. A escola é referência até hoje. A escola né? é referência até hoje. Na época era o professor Edmar, conceituadíssimo, né? Tinha acabado de deixar de ser Escola Técnica Nacional para ser Cefet, né? E no terceiro ano, as empresas iam lá dar formação nas suas atividades técnicas para aqueles estudantes. Eu entrei para CTB na época, Companhia Telefônica Brasileira. Eles davam curso de pentaconta. Pentaconta era um sistema de relés, né? Barras cruzadas. Um relé operava na vertical, outro relé na horizontal, e a chamada ia caminhando. Então você estudava aqueles esquemáticos, era contato fechando aqui, contato abrindo ali, acionando aquele relé lá tal. Era muito comando e controle. Né? CTB era onde? Você foi trabalhar? Era aqui já na Presidente Vargas, na Presidente né? Vargas, né? Depois virou Telerge, né? Depois virou Telemar, a escola Estácio lá naquele prédio. Virou naquele Estácio, prédio. aquele prédio. Em frente à Marquês de Sapucaí ali. E a gente fazia um curso muito prático. A gente fazia os estudos, tinha as aulas dentro do Cefet, no chamado Vietnã. Vietnã era uma areazinha que tinha lá escondida, né, de salas de aula, do lado das oficinas. E havia uma atividade assim, e eu me identifiquei muito com a eletricidade na época, né? Fazia enrolamento de motor, cálculo de transformador, cálculo de linha de transmissão. Você na escola técnica, você aprende assim um mundo fantástico, sabe? Então, 4 anos estudando lá, né? 4 anos estudando, e era um sistema legal, porque você tinha alimentação na Sim. escola, entendeu? Então, quem era pobre, às vezes ficava mais tempo na escola do que... E tinha os laboratórios? cá. Tem os laboratórios. Tem os laboratórios espetaculares, O professor fantásticos. Bernardo vem aqui, professor da Escola de Engenharia. Bernardo. Então eu aprendi a operar torno, mecânico, né? Fresa, enrolar motor de gerador, motor mesmo, né? Calcular transformador. Tinha um professor lá chamado Martignoni, rapaz. Tem um livro, inclusive, né? Alfonso Martignoni.
Rapaz, a gente tinha que saber aquele livro dele todo lá, para fazer os cálculos, aquela coisa toda. E aí essa coisa desperta em você a parte matemática, né? A parte técnica, muita curiosidade, aquela coisa toda. E o melhor de tudo, você ganhava para fazer o curso. Naquela época Naquela tinha, época, tinha. eu ganhava acho que R$ 1.500. A gente tinha 1.500 alimentação cruzados. e já era o que nós chamamos hoje de uma sobrevivência, né, do estudante ali, né? Mas Exatamente. depois mudou isso. Eu não lembro qual foi o ano. Você pegou quando foi Não, embora? assim, bolsa eu não tive, não. Mas Não. eu entrei em 86 ou 7. Era cruzeiro na época, É. a moeda, e a gente ganhava 1.500 cruzeiros. Rapaz, aquilo acho que era um salário mínimo. Era dinheiro pra caramba. Você na mão de um garoto, né? O quê? Acho que 16 anos. 16 anos, 17 anos. Você imagina isso, né? E aí você já começa a sonhar, vou reformar a casa dos meus pais, né? Vou fazer isso, fazer aquilo. Bom, aí fiquei um ano estudando, né? E depois empregado, imediatamente. Vocês não imaginam Aí quanto. você estudava e trabalhava? Não, Aí eu estudava e fazia o curso Pentaconta lá Pentaconta. no Cefet, com eles, né? À tarde, eu estudava acho que de manhã e à tarde fazia o curso com eles. Ou estudava à tarde e à noite fazia o curso, essa coisa toda. Mas a parte prática era feita nas estações telefônicas. Eram já eram estações. diretos lá. Eram prédios assim, com corredor igual esse aqui. Só que com uma porção de bastidores, assim, até o teto com 3 metros de altura, né? Que você tinha umas tampas lá para abrir, e lá cheio de lá dentro do coisa para mexer. Era legal. Até pouco tempo atrás eu tinha até esses esquemáticos Mas todos aí guardados. isso dava para você um certo grau de importância. Você achava importante? Cara, eu achava importante pra caramba. Você fazia plantão de noite na Telerge, né? Mas isso é legal, É muito legal. Aí E te motivou depois a fazer aí, engenharia. rapaz, você sabe quanto eu fui ganhando na Telerge, cara? Depois que garoto, 17, 18 Terminou anos. o curso técnico. Terminei o curso técnico, 10 salários mínimos, barato. Era o... 10, você imagina. 10 salários mínimos hoje não. Cara, né? hoje é 15 mil reais. mas é a mesma coisa Não. que você tivesse Não, hoje. dessa. Proporcionalmente, com custo de vida, é a mesma coisa. Aí no segundo mês eu comprei meu Fusquinha. Como técnico ainda? Fusquinha 66, Novo? isso. Novo não. Isso, eu terminei em 72. Novo, Fusca. Mas já estava 70 e porrada. Era 72. 72, O carro eu comprei em 73. 7 anos. Pô, mas aí a tua vida começa a se transformar, começa a mudar. Aí você pensa em fazer engenharia, né? Aí eu falei assim, bom, eu tenho que me formar rápido em engenharia para ganhar mais. Se eu entrei aqui como técnico, tô ganhando 10 salários mínimos, como engenheiro eu vou ganhar muito mais, né? Aí entrei pro curso de engenharia operacional naquela época tinha na Santa Úrsula, que era uma formação de 4 anos, ou 3 anos, eu acho, 3 anos, em que você pegava... Né, porque você já era técnico, 3 anos, facilitava. Facilitava muito. E aí... eu fiquei 6 anos na Telerge, de 72 a 78, e começava o metrô no Rio de Janeiro a contratar gente. E aí eu fiz prova pro metrô, passei também, né? Aí fui ganhar mais ainda do que eu estava ganhando. Já fazendo curso à noite de engenharia operacional. Em 78 eu entrei para complementação na Veiga de Almeida. E você foi fazer engenheiro pleno. Aí fui fazer a complementação da engenharia, terminei em 81, né? Aí depois passei para engenheiro no metrô. E no metrô, o que eu fiz? Eu ajudei a projetar o sistema elétrico de energia do metrô todo, sistema fantástico, bonito pra caramba. Você recebe energia em 138 mil volts, né? Com várias subestações em Botafogo, Freicaneca. Depois você abaixa para 22 mil volts, né? E até tem uma passagem gozada, rapaz. Na época que a gente foi energizar o metrô pela primeira vez, ainda não chegava os 138 mil volts no metrô. Mas tinha 22 mil volts. Então o que a gente... Aliás, não chegava a 22 kV nem 138 kV. Chegava o 13.8, 13.800 volts na plataforma de ensaio aqui no centro de manutenção do metrô. Aí o que nós fizemos? Como o sistema era todo interligado, nós alimentamos o 22 kV ao contrário. Nós jogamos 13.8
no transformador, coletamos 22 kV Ah, no primário dele, né? E alimentamos a estação, porque os caras queriam energizar, botar energia na estação. É porque, É, não pro trem andar. o trem Não já, tinha- já era tava tudo operando? precário, não Não. estava Já tava operando, operando, não, não, era tava- teste, aquela Teste. coisa toda. É porque ele começa a operar um pedacinho só, um pedaço, foi 3 ou 4 estações. 3 só. ou 4 estações e tal. Aí nós fomos lá para a estação do Estácio, a subestação do Estácio, né? Subestação enorme também. E cheio de político, cheio de diretor, cheio de coisa, gente pra caramba. Aí o meu gerente, na época, falou assim: Reinaldo, não vamos energizar à distância, não, porque você tinha uns painéis. Você tanto tem a energização à distância no Centro de Controle Operacional, aqui na Central do Brasil, como você tinha um painel de comando à distância. Os disjuntores ficaram todos no fundo assim, e você tinha um painel que você comandava o disjuntor. E aí eu ia ligar o disjuntor por ali, né? Eu falei, não, vamos lá no bastidor, vamos ligar lá na cabeça do disjuntor. Meu amigo, tá bom, e o entorno de gente, assim, todo mundo em volta, assim, do Aqueles políticos todos que do ia dar disjuntor, partida. político, diretor, presidente do metrô, gente que não acabava mais, cara. Marcão, quando eu aciono o botão do disjuntor, aquela porra explode. De Né? E tinha uma válvula de escape que eram duas chapas de aço, assim, né? E quando a pressão aumenta, ela abre, né? Aquela porra abriu e bateu de novo. Caramba. E Barulhada uma danada. barulhada. E apagou Deu tudo, né? escuridão total. Meu sentimento foi esse. O primeiro segundo, eu falei assim, eu morri. O segundo, eu falei assim, será que eu tô vivo? O terceiro segundo, eu botei a mão em mim, eu tô vivo. Caramba. E rapaz, já não tinha mais ninguém, tudo escuro. E eu com o dedo Todo mundo parado. correu, só eu você, com o dedo né? no botão, cara. Que susto, né? Rapaz, mas Nossa. ó, foi a primeira experiência no metrô com E daí que, energia. o pessoal fez Não, era uma bucha capacitiva, que Ah. era trifásica, né? Uma das fases tinha uma bucha capacitiva para a bucha capacitiva ela pegava um pouquinho da tensão e jogava numa lâmpada para dizer que a fase estava energizada, né? Então essa bucha capacitiva, que é um isolador, né? Estava em curto. E aí foi o que provocou o problema, cara. Aí os caras pararam, vamos respeitar o que o cara fala, pra gente não fazer besteira Você de ficou lá novo. no metrô quantos anos? Ah, fiquei 36 anos. 36, Caramba, né? 36 anos lá. Você se formou engenheiro e continuou É, no metrô como engenheiro lá. Aí eu ajudei a Então, projetar, praticamente, você, montei o sistema de energia do metrô todo. pelo menos a linha 1 toda você tem presente. A linha Tudo. 2 também, não? Linha 2 também. Até empurrar trem eu já empurrei, Ai, cara, pô. por falta de energia. E tem umas passagens assim bastante interessantes, Interessante, cara, porque a linha faz assim, né? Hum. Aí o sistema do metrô para funcionar tem que ter energia. É que nem carro, né? Esse carro elétrico. Senão não tem freio. Né? E aí, vamos levar o trem para aquele lugar que lá já tem energia. Aí levava. Aí, pode soltar que já tem energia. Aí o reboque, o Trecmobil que chamava, soltava o trem, né? Aí, porra, a energia falhava e o trem vinha descendo atrás do Trecmobil, cara. Caramba, que maneiro. Rapaz, mais umas aventuras. Mas, de qualquer maneira, Sim. tem uma experiência muito grande, porque, na Muito, verdade, o metrô, ele é uma construção praticamente toda nacional, né? Não, Ou ele tinha- ele tem ou muito equipamento internacional. Não, mas eu tô e tal. falando tecnicamente. Tinha a Ou Sofreti, né? Sofreti, que era uma francesa, né? Nós tínhamos muito apoio de fora. Na época tinha muito dinheiro, o governo federal injetava muito dinheiro. Nessa época tinha muito dinheiro, né? Aí, no meio do caminho, eu fui fazer engenharia de segurança do trabalho, né? Graduação, né? Aí, na própria Santa Úrsula, logo que eu me formei como Você engenheiro operacional. Voltou, né? Tá da aula de engenharia de novo, né? Sei, não sei. Bom, Tava com problema. Aí, a partir daí, quer dizer, eu comecei a atuar tanto na engenharia elétrica quanto na engenharia de segurança, né? Aí me tornei sócio do clube de engenharia, o Valadão, rapaz. Valadão, Tivemos lá. com aquela... Semana de engenharia com ele era o coordenador lá da comissão de engenharia de segurança do clube. Depois eu também fui coordenador. Não, você tem que ir pro CREA, aí virei conselheiro do CREA pelo clube de engenharia. Porque você foi ser sócio do clube e depois pelo clube de engenharia você virou foi ser conselheiro. Aí fui presidente da SOBS, da Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança. Fundamos a Sociedade de Engenharia no Rio de Janeiro também, que eu também fui presidente.
E desde aquela época eu tinha uma visão de que é o seguinte: as entidades elas têm que gerar valor para o profissional, para o associado, senão ele não vem ser associado. E qual é a melhor forma de você gerar valor? É gerindo empresarialmente uma entidade. Como é o próprio sistema Confecre, é o que eu defendo. Você tem que gerir empresarialmente. E o que eu fiz? A gente começou, junto com o falecido André Lopes Neto, foi um ícone, né, na área da engenharia de segurança do trabalho. Nós criamos o curso de perícias de periculosidade com Isso na insalubridade. Isso na SOBs, né? E aí a gente planejou o seguinte: bom, se esses profissionais que nós vamos formar vão viver de perícia, nós temos que ir na Justiça do Trabalho, né, e convencer os juízes a dar perícia para a SOBs poder colocar esses profissionais. E no nosso curso tinha alguns juízes que davam aula. Que a periculosidade e insalubridade está muito ligada a um processo trabalhista. Então você precisa conhecer os meandros de um processo trabalhista. E esses juízes vieram dar aula, e aí a gente combinou com eles o seguinte: ó, para treinar os nossos profissionais, que nós estamos dando curso de formação a eles, nós vamos fazer 10 perícias gratuitas para vocês. Tá bom? Aí, pô, beleza, que eles gostam muito dessa área de treinamento, educação, né? Só que é o seguinte: a cada 10 perícias, vocês nos dão uma perícia paga para esse profissional receber. Isso funcionou durante anos, bem pra caramba. Então, a SOBs cresceu muito, né? Por quê? Por causa dessa relação. Porque a gente gerava valor para esse associado. Esse associado ganhava profissionalmente, né? E tecnicamente, e a SOBs começou a fazer consultoria nas empresas. Então, tinha a Sadia, por exemplo, estava com problema de ruído, né? A gente pegava o Alexandre Mosca, assim, Alexandre Mosca foi o nosso professor também. Alexandre, vai lá, faz um laudo daquele troço lá, analisa o que tinha que fazer para melhorar e tal. Rapaz, é impressionante como, pela engenharia de segurança, você aumenta a produção das empresas. Eu fui fazer um trabalho aqui acho que era a Empresa Brasileira de Tubos, que havia em Campo Grande. Era uma empresa que fabricava tubulões. Acho que tem até hoje, pena que eu vou pegar o nome. BTE, BTC, um negócio assim. Empresa Brasileira de... Mas a empresa, você chegava nela, o piso era escuro, a iluminação era precária, né? E o cara não enxergava direito o que tinha que fazer ali. A solda, coisa. Rapaz, eu mandei pintar a fábrica toda, tirar aquela graxa toda Aí a fábrica foi toda pintada, o sistema de iluminação foi todo refeito. Barato, você não vai acreditar, nunca vou te Melhorou falar. a eficiência. Aumentou 40% a produtividade dos trabalhadores. 40%. O cara levava um dia a fazer um tubo, fazia em um dia 5 tubos. O Reinaldo me Mas diga. essa sua ideia de criar e fortalecer uma SOBs, né? Vamos dizer a SOBs, né? Que gera um curso, gera trabalho, gera consultoria, isso é fundamental. Pena que hoje eu acho que acabou, né? Até porque isso que o Barata fez, eu estou interessado no seguinte: esse tipo de formação vai formar você também como dirigente. Sim, você vai claro. gestor e dirigente, Claro. porque a partir da associação. Eu defendo o fortalecimento das associações de engenheiros. Você acha que é isso? A saída continua sendo essa? Claro, continua sendo essa. Só que as entidades estão muito esvaziadas, né? Hoje você pega grandes entidades como o Clube de Engenharia, como o próprio sindicato dos engenheiros, né? Estão muito esvaziados, mas muito. Praticamente nenhum associado, né? Poucos associados. Pouco, quase nenhum. Então, a gente perde na base, né? A gente perde na base. Você acha que essas entidades deviam ter uma reestruturação, devia ter uma reavaliação? Eu acho assim, eu acho que tudo começa no Confea. Entendeu? Nós temos uma estrutura poderosa, né, do sistema Confecrea e Mútua, né, e as entidades, que eu não deixo de fora, estão ligadas, né? Mas a gente se perdeu ao longo do tempo em termos de fazer com que esse crescimento fosse um crescimento estratégico.
né? Se você perguntar qual é o Confea, o sistema Confea-CREA, mútuo e entidades que você quer daqui a 50 anos, você não sabe. Porque não tem planejamento, né? Planejam alguma coisa, daquelas coisas internas, né? Então você não tem, vamos assim, um planejamento Diria mais macro, né? com estratégias. Estratégias. Não é um planejamento estratégico, mas é um planejamento com estratégias futuras. Nós permeamos as grandes economias, né? Você pega um agronegócio, né? Onde quem toca são os engenheiros. Você pega o setor de siderurgia, quem é que toca? São os engenheiros. Você pega metal mecânica, quem que toca? Pega essa cadeia produtiva do setor de energia elétrica, que começa na fabricação de uma lâmpada, vai até a geração de energia e é o cara que compra essa lâmpada para atarrachar na sua casa. Ou seja, e você tem várias outras entidades que não têm assento no sistema Confea-CREA, nos plenários, essa coisa, que também tem um mundo fantástico. Mas, Reinaldo, me diz uma coisa. Isso que é uma das coisas que eu acho que você tem uma puta experiência no sistema. Eu acho que você é um daqueles caras, eu não conheço no Rio de Janeiro, ninguém com mais experiência com você. Obrigado. Não, de fato é verdade, porque você foi 3 vezes presidente, foi diretor da multa, foi diretor do Confea, que você tem uma experiência macro, você consegue enxergar longe. Mas me diga uma coisa, quando você era presidente do CREA, você tentou fazer isso? Essas coisas que você tentou? Em que momento você tentou? O que foi que não deu certo? Ou que você esbarrou, né? Não. Você conhece o programa Progredir? Conheço o programa Progredir. Até hoje está no ar, né? Está no ar. Por quê? Porque ele teve vida própria. E como é que foi a essência do Progredir, né? Eu criei outras coisas que foram desfeitas, né? Que não precisavam ser desfeitas, mas tem uma picuinha que é no sistema todo. Quer dizer, você quer reinventar a roda de funcionamento do CREA, né? E não botar azeitona na empada do presidente que saiu, para você poder Como do nome, ter luz própria, né? Ou seja, então isso, por que deu certo, né? Eu suceder o Chacon? Porque eu dei continuidade às coisas que o Chacon fez e eu fiz outras coisas que ele não conseguiu fazer. Então, houve essa continuidade. Houve uma quebra, né, sem citar nomes, depois que eu saí, houve uma quebra de continuidade nas coisas, por visão, a forma como as pessoas veem. Até porque o funcionamento. O cara que está entrando está querendo fazer outras coisas que não é dar continuidade ao trabalho. Isso é um problema político danado. Mas você vê... Que não é só do sistema do Brasil. Você vê aonde é que está a falta de formação desse engenheiro que quer se dedicar à carreira do sistema Confea-CREA, a falta que o sistema faz em treinar. Acho que teria que ter uma gestão pública para treinamento de profissionais. Claro, para formar como parte da estratégia. Nós temos que formar líderes. É bacana que venha naturalmente, que os líderes venham naturalmente. Mas se eu induzir o desenvolvimento de líderes, fomentar o desenvolvimento de líderes no sistema, eu vou ter um sistema para daqui a 50 anos. Se eu não fomentar, né, vai ficar a mesma coisa. Então, por exemplo, o Progredir. Vamos voltar ao Progredir. Na época eu chamei uma pessoa no mercado, eu tinha muito isso. Eu trazia pessoas no mercado, eu não pegava dentro do CREA não, porque eu achava que quem conseguia formular um pensamento estratégico era quem tinha experiência de fora, né? Pois não. Tá vibrando. Então eu falei assim, olha, eu vou, enquanto CREA, bancar material didático, eu vou bancar o professor, eu vou bancar o espaço, né? Eu vou bancar o desconto do curso. Mas vocês têm que fazer isso no primeiro momento. No segundo momento, vocês têm que, esse sistema Progredir, ter receita própria para continuar fazendo mais cursos, né? E aí foi assim que aconteceu. Eu botei uma grana do CREA, o sistema Progredir devolveu essa grana mais à frente, depois do CREA, porque já estava se capitalizando, né? Então era um curso muito mais barato,
pagava aos professores. Aí, o que você está fazendo a cadeia se movimentar? Você está treinando o aluno, você está proporcionando ao professor uma remuneração, né? Você está fazendo com que o CREA forme pessoas em áreas, né, das mais Está diversas. dinamizando o CREA como... Quantos cursos você fez lá pelo Progredir Eu ia falar isso agora. para quando surgiu a autovistoria? predial, tinha elevadores, Não é? elétrica, civil, vários. Era um curso que você cobrava mais barato, que você ganhava para dar aula, né? E o CREA, né? E tinha uma chancela do CREA. E tinha uma chancela do CREA por trás E disso. eu acho que isso dava um poder ao CREA muito grande. Eu acho que é isso que o CREA. É. Eu não acho que o sistema tem que ser só fiscalização do profissional e da empresa. Não, Eu claro acho que não. Eu acho que não Eu, é quando isso. falo em pensar empresarialmente, eu falo nesse isso sentido. Por exemplo, nós sempre a quantidade de fiscais, seja ela em qualquer CREA, não dá conta de fiscalizar todo o exercício profissional, porque são muitas atividades, Sim. muitas áreas, né? Então, o que você tem que criar é um atrativo para as empresas virem se regularizar com o CREA. Como é que você faz isso? O sistema inverso. Ao invés de você ir na empresa, a empresa vira até você. Foi quando nós criamos a certificação de conformidade com o exercício profissional. Qual é a empresa que não quer ter uma certidão do CREA dizendo que ela pode ser contratada porque ela está em situação regular com o Eu CREA? acho que essa ideia era boa. O que faltou é depois aperfeiçoá-la. Porque Sim. o que foi derrubada, né? Porque ela foi derrubada. Tinha nível 1, 2 e 3. Nível 1, 2 e 3. Olha só a estratégia desse negócio, como é que era bacana. O nível 1, os fiscais do CREA, eu criei uma área para isso, os fiscais do CREA iam na empresa, verificavam tudo o que precisava fazer, explicava à empresa e a empresa se regularizava. Aí ela se regularizava com o CREA, ela recebia o certificado de nível 1, está regular, contratem essa empresa, o CREA divulgava. Né? O segundo nível, quando ela indicava um profissional para cuidar da manutenção dessa certificação dentro da empresa e elaborava as normas, né, que deveriam ser seguidas por toda a empresa para manter as coisas com o CREA. Né? ART, anuidade, aquelas coisas Ela todas. está em conformidade com o CREA. E o terceiro nível, aí que é o mais bacana de tudo. E o terceiro nível, quando essa empresa só contratasse empresas para prestar serviço de engenharia a ela, se já fossem certificadas no primeiro nível com o CREA. Mas aí era mais difícil, era mais complicada. Pois é, mas essa ideia não, Petrobras, mas você, não fui eu que tive essa ideia. Foi você fui que eu. teve. Eu fui chamado pelo presidente da Petrobras, eu entrei numa sala da Petrobras, que era imensa, um cara. mundo lá. É um mundo lá, uma mesa enorme, redonda. Redonda não, oval, aberta no meio. Quem era o presidente? Era um economista, cara, na época. Vou lembrar o nome dele, é baiano, o economista baiano, é baiano. Acho que é. Da Bahia. Daqui a pouco vem. E esse cara interessado, como é que é essa certificação? Ele anotava tudo. Eu quero fazer esse negócio. E começou a fazer. Rapaz, de uma tacada só, entrou 5.000 ARTs no CREA. Só do Edize. Marcão, 5.000 ARTs no CREA. Você sabe que uma época que eu acho que tem que treinar o profissional. Não estou cortando você, depois eu corto, você corta e você vai. Não, tudo bem. Assim, o profissional do ART, quando eu estava fora do CREA, eu comecei no CREA no Chacon e lamento a morte do Chacon até hoje. Eu acho que foi uma grande perda, né? O Confé ia ser uma coisa antes e depois do Chacon. Chacon hoje eu acho que teria sido presidente. Seria um líder fantástico. Seria um líder fantástico. Chacon era um trator e com grande poder de realização de coisas. Tinha lá defesa, mas acho que podia ser corrigido. Depois ele corrigiu. Eu acho que, por exemplo, quando eu cheguei no CREA, eu tinha um problema com o RT. Depois que eu fui descobrir qual é a função da RT, qual é a função do certificado, é uma coisa nobre. Quem inventou isso foi o cara do cacete, que fez uma coisa que deu à sociedade um instrumento de controle e deu ao profissional um instrumento de capacitação. De capacitação que até ajuda a aposentar ele. Então, acho que é do cacete. Eu acho que essa ideia que o Reinaldo teve é interessante. Só que a divisão política é foda, porque a divisão política leva você a um confronto de ideias. Mas sabe qual foi o erro que eu cometi, Marcão? Como a gente queria imprimir uma velocidade muito grande às coisas, e você acaba atropelando.
as coisas. Tudo que é combinado não sai caro. Se eu tivesse montado esse mesmo sistema com a participação do plenário, dos conselheiros, das câmaras, né? E isso se tornasse embrionariamente, né? Um processo interno, orgânico, isso estaria lá até hoje, é verdade, entendeu? Esse foi o meu erro. O meu erro foi querer implantar. Você produziu a ideia. Eu produzi a ideia e implantava. Eu não discuti. Esqueci de discutir com os índios. Ou com os russos. Ou com os russos. Discutir com os russos. Ou seja, então, isso é que eu lamento. Por quê? Nós chegamos a levar essa proposta para o CNP. E ela foi detonada, né, por gente nossa aqui do Rio de Janeiro. Eu lembro que tinha um colega nosso que era da Petrobras que era apaixonado por essa ideia, cara. Você imagina, olha só o Edizio fez 5.000 RT. Imagina a Petrobras inteira fazendo anotação de responsabilidade técnica, cara. É verdade. Muitas empresas iam... E as empresas iam seguir. Aquilo que a Petrobras abraça, as outras empresas todas seguem. E eu consegui, rapaz, colocar isso dentro da Petrobras. Mas, Reinaldo, você foi do Confea. Por que no Confea tu também não conseguiu? Porque as pessoas não compreendem, não tem noção da dimensão. Não? Tentei. Tentou. Porque a gente emite certidão, né? Certidão de acervo técnico e tal. Era criar uma resolução para criar uma certidão de conformidade com o exercício profissional. Os CREAs passariam a emitir essa certidão, né? Ao invés de chamar de certificação, porque na época eu chamei de certificação, o Confea criar uma certidão de conformidade com o exercício profissional. E aí o sistema poderia ser implantado dessa forma. Que aí ele dava como modo operacional que você queria, ele vindo pelo Confea era mais fácil. Tentei fazer lá, né? Mas difícil, né? Mas não teve eco. Não teve eco. Você falou agora sobre o time contra, né? Que a gente tem muitos, né? Dentro do próprio sistema, né? Dentro do próprio conselho, gente que vai Mas é natural isso, sabe por quê, Barata? É natural, mas... É porque falta uma visão, uma estratégia de futuro para esse negócio. Porque se você monta uma organização que tenha... todo mundo passa a sintonizar com aquilo e falar do mesmo jeito, entendeu? Porque as discussões serão em torno daqueles temas estrategicamente projetados, sabe? A gente não, como não tem, né, um projeto, né, claro, aberto, consolidado com todos, botando todos para participar, o CNP deveria fazer isso, mas não consegue fazer. Ou seja, mas você precisa formular ele antes. Tem que ter um sistema de gestão antes desse negócio. Planejamento, discussão. E depois você sair implantando esse sistema. O sistema vai ganhar poder junto à área executiva do país, porque vai vir naturalmente isso. Quer dizer, porque vai ser os governos vão buscar o com certeza. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente fez a certificação das primeiras 500 empresas aqui, eu fiz um evento no Scala em que era para cada empresa que fosse participar, tinha que participar, ou cada profissional, com cesta básica, né? Rapaz, quando o governador, que na época era o Sérgio Cabral, ficou sabendo desse negócio, ele quis participar do evento, foi entregar os certificados junto comigo no Scala. Cara. Por quê? Ele olhou para esse, porra, esse CREA aí, botando 500 empresas de uma vez só. No Scala? Porra, eu quero estar junto desse cara. Isso é a coisa do cacete, sabe por quê? Que a gente defende que a engenharia entre na política. Entre na política. Eu defendo isso. Eu acho que a gente tem pouco representante da engenharia. No Congresso Nacional, nós temos 35 engenheiros no Congresso Nacional. Uns 5 são senadores e 20 e poucos são deputados. Mas nenhum deles é eleito pela engenharia. Eles são eleitos pelo agronegócio, pelas empresas e tal. Mas são pessoas que têm afinidade com a engenharia. Mas você não acha que a gente podia ter alguns... Com certeza. Até porque você tentou isso. Com certeza. Chacon tentou isso. Com certeza. O Vinícius tentou isso. Rapaz, olha, esse sistema nosso é tão poderoso que a gente pode começar a formar lideranças
para participar do processo eleitoral, da formação política às pessoas. Dá para fazer tanta coisa, né? Porque o obstáculo que tinha anteriormente, que era a falta de recursos, já não existe mais, né? O Confea tem lá 1 bilhão em caixa, né? Os CREAs, Minas, 500 milhões, o CREA do Rio, 120 milhões, ou seja, dinheiro é que não falta, falta é mente, falta é inteligência. E hoje, com o sistema de inteligência artificial, meu amigo, você faz tanta coisa que é incalculável. Então, enquanto nós estivermos olhando para o umbigo, enquanto nós estivermos preocupados, né, só com o sistema eleitoral, né, os CREAs maiores dominarem o sistema, tem que sair dessa lógica. Então eu acho que tem que mudar para uma visão estratégica de futuro. Dá para a gente chegar numa conversa boa, que é da PL 1024, que é de 2020. O que você tem ideia disso? Isso era uma tentativa, ou está sendo uma tentativa, de transformar 5.194. Qual é a tua ideia da experiência Marcão, que você tem? Além dessa proposta, qual é a outra proposta que existe? Uma, né? Não é muito pouco querer mudar o sistema de representatividade no sistema? Você pensar para dentro. Você pode, com a mesma quantidade que tem aí, criar um outro mecanismo. Você aprova uma resolução lá no Confea que os estados que não tiverem conselheiros poderão mandar representantes, entendeu? Para poder participar do processo de discussão, de análise. Ou seja, você teria uma representação dos outros conselhos dentro do Confea. Por que não faz isso? Não precisa de lei para mudar isso, é uma resolução. Ou seja, eu entendo, inclusive, quer dizer, eu defendo o voto do jeito que ele é, aberto, sem ser obrigatório. Mas defendo estratégias concretas para que o sistema mude de posição. Hoje nós estamos olhando para um sentido, nós temos que mudar esse sentido, olhar para outro. Vou perguntar uma coisa para você. Nós fizemos aquele acordo com Portugal, né? Nós já mandamos mais de 3.000 engenheiros para lá, eles mandaram só acho que uns 300 para cá. Por que a gente não tem inserção na comunidade europeia? Eu vou te fazer uma pergunta. É visão estratégica da coisa, entendeu? Você já colocou o pé lá, mas não consegue... Não consegue andar. Renato, deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se vai ser desconfortável ou não. Você não acha que as direções do CREA são tímidas? Ficam repetindo as mesmas receitas, como diria, mais do mesmo? Você acha que é isso? Não, há um ciclo vicioso aí nesse processo que é no sistema, de uma forma geral. Né? Não é culpa de CREA A, B ou C, não. A estrutura interna absorve, né, com o modus operandi dela, toda e qualquer possibilidade de disruptura. Quem fez a disruptura? Chacon. Chacon fez. Aqui no nosso caso específico, que é o que eu conheço. Né? O CREA era apagado, era apático. Ele criou aquele mote, né, do Centro de Referência de Cidadania pelas Águas, né? E ele, através do meio ambiente, ele mobilizou a sociedade. Ganhou mídia. E aí depois vieram aqueles outros desastres lá da P36, né, e outros tantos que ocorreram, que começaram a dar visibilidade no CREA. O CREA não se manifestava, ainda tem gente que diz que o CREA tem que entrar antes, não tem que entrar depois. Mas por que não pode entrar depois que aconteceu o acidente? Para poder mostrar a coisa correta, né? Ou seja, essa disruptura veio com ele. Bom, isso era tão forte, né, que ela continuou. Eu continuei dando sequências. Caiu ciclovia, eu estava lá na ciclovia. Tanto que o juiz só queria liberar se o CREA autorizasse a liberação daquele negócio. Sambódromo. Ou seja, o CREA continuou tendo visibilidade. Só que eu fiz uma outra coisa. Eu comecei a estruturar administrativamente o CREA. Com projetos como o Progredir, projetos como a certificação de conformidade com o exercício profissional. Ou seja,
começar a quebrar, porque aquela estrutura te absorve, porque aquilo ali é feito tantas vezes. Deixa eu te perguntar uma Você coisa. acha que a rotina absorve o presidente de tal maneira que ele não consegue estabelecer? Ou Por quê? enxergar e caminhar. O presidente Ele- fica numa agonia de querer quebrar aquele ciclo daquela rotina ali e não tem mecanismo para romper aquilo, porque o sistema é pensado sempre dessa forma, para agir desse jeito. Vou colocar uma coisa aqui para Claro. vocês. Quem é que alimenta o sistema? É o profissional. Profissional. A gente acompanha o profissional desde a época que ele entra na universidade. O Ah. Confeia poderia ter um sistema de gerenciamento com todas as universidades por meio de escritura eletrônica, né, inteligência artificial, em que eu acompanhar. Marcão entrou na escola. Marcão, você já sabe o que você vai fazer? Não, estou me decidindo, estou querendo ser engenheiro civil, não sei o quê. Você quer fazer uns cursos aqui no CREA para você já vai poder de tocar em vocação? evasão. Você vai tocar em evasão. Na evasão. Ou seja, o CREA, o sistema profissional, ele pode ajudar muito a diminuir a evasão escolar. Mas precisa ter uma sinergia entre a escola e o CONFEA, sistema profissional. Porque a gente tem que acompanhar esse profissional desde a época que ele entra na escola até a hora que ele se forma. A gente não cria sinergia nenhuma. A única sinergia que é criada é no momento da entrega da carteira. E está equivocado. Não é entregar a carteira na colação de grau. É entregar a carteira dentro do CREA. O cara vir aqui, ter orgulho de receber aquela carteira dele. Entendeu? Ele tem que ter orgulho daquele negócio. Porque tem uma história de vida por trás daquela carteira. Muito De sacrifício. 5 anos, dinheiro né? investido, recursos. E ele tem que Então, entender olha, que aquela casa é dele. Qual Ele é fala- o tripé? Eu acho que é isso. Qual é o né? tripé? É o estudante, a universidade e A empresa, a empresa. a indústria. Os setores econômicos. Na hora que a gente tiver condições de atuar firmemente, né, nesses 3 setores, meu amigo, a gente ganha um poder político enorme, mas enorme. Por quê? Que vai cair na boca popular o CREA, o Conselho. Chama o CREA, chama o CONFEA, mas não. Então a gente precisa mudar essa lógica perversa. Agora, a gente precisa também fazer com que seja atrativo o processo de fiscalização. Dá para ter mais conselheiro do que fiscal? Eu te pergunto. Dá para ter? A lógica não é inversa? Entendi. Eu não tenho que ter mais fiscal do que conselheiro? Hoje nós temos. Ou seja, hoje as entidades brigam para ficar tendo assento e aumentar a quantidade. Uhum. Eu, se fosse presidente do CREA hoje, Você eu não limitava. deixava mais aumentar. Não, só vai aumentar o dia que puder aumentar o número de fiscais. Eu não deixava mais aumentar conselheiro no CREA, não. Hoje, 100 conselheiros para 70 fiscais. Tem Mas sentido. essa tese que o Reinaldo defende, eu acho que é legal. Eu acho que a gente sai de uma caixa, com a caixa que a gente foi amarrado, a gente foi segregado, de que nós vamos só fiscalizar Isso. fiscalizar a categoria, e nós vamos É. punir o profissional, e nós vamos punir a empresa. Eu acho que dessa caixa a gente tem que sair. Eu acho que é um projeto político interessante que o Reinaldo está apresentando. Tem 3 tripés. Acompanhar o profissional, para não ter. Acompanhar o garoto da escola para não ter Isso. evasão. Acompanhar a escola de engenharia, ter uma a relação de escola com o CREA, e a questão do empresariado, que eu acho que é Claro. importante, que sustenta tudo. Rapaz, o empresariado tá doido pro CREA dizer para ele assim, contrate essa empresa, que ela é regular com o CREA. Tá doida. Doida. E a gente não fala isso. É porque tem uma coisa, Reinaldo, assim, que É um marketing danado. Sua empresa, se eu chegasse assim, botasse lá no Maracanã, né? Jogo do Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Flamengo bota lá. Contrate a empresa tal porque ela é regular com o CREA. O contrate só as empresas regulares. O contrate só as empresas regulares com o CREA, entendeu? E eu já botei outdoor lá no coisa, mas é tal coisa, depois que você sai, né? E você enxerga de cima, né, o negócio, você não está sendo absorvido por aquela máquina, você consegue ter uma visão diferente das coisas, né? Aonde foi que eu errei, né? E que eu não rearia Você acha mais, que né? seria melhor presidente agora? Qualquer um que saiu. Tivesse a tua trajetória. Qualquer um. Sobre isso eu queria falar uma coisa. Assim, eu acho, assim, desde a época do Chacon,
e que eu comecei em 95. Então, desde a época do Chacon, e eu acho que isso é uma coisa natural, e eu queria te perguntar, ter a questão de informática no CREA não é uma coisa... Simples. Não é uma coisa simples, não. É obrigatório. Você melhorar Não, é obrigatório. as questões técnicas de informática. Por isso não deve ser um projeto político de nenhum Não, presidente. isso é permanente. Isso é permanente. Porque desatualiza, você tem que atualizar. Você vê, ó, todas as tentativas que foram feitas de integrar o sistema não deram certo porque cada CREA acha que o seu sistema é melhor do que o outro, né? E vai estar entregando informação ao CONFEA. Isso é besteira, porque o CONFEA tem todas as informações. Não tem aquela informação do dia a dia que acontece naquela hora, mas vai ter do mesmo jeito. Então, o Tadeu tentou isso, só que ele fez de forma equivocada. Ele comprou os equipamentos todos primeiro, né, que ia ter um data center fantástico no CONFEA para poder gerir todos os bancos de dados de todos os CREAs, só que aquilo desatualiza, se perde. Ou seja, você tinha que fazer o desenvolvimento primeiro, né? Pô, reúne todos os caras de informática... Essa coisa de combinar, né? combinar com a massa. Reúne todos os caras de informática e desenvolve. Por quê? Por exemplo, no teu CREA, você chama a avenida de AV, ponto. No outro CREA, o cara chama de avenida de A. No outro de AV, no outro de avenida. Sim. Ou seja, então você tem que botar essas coisas todas para... né, Um padrão. você criar um padrão. Por que padrão banco é essa potência toda? Né? Porque eles criaram um data center muito lá atrás, né? Pois é. Criaram um data Então center você bom. tem... Vieram Você aperfeiçoando vai em o data- qualquer caixa, você faz a mesma operação no sistema nacional. O CONFEA devia ser isso, né? Você devia... E devia acabar com o visto, viu? Esse negócio de ter visto é um arremedo, porque os CREAs não estão interligados todos com Eu o acho que sistema CONFEA inclusive, CREA. a questão da responsabilidade dele que foi ótima. É. Lembra da responsabilidade que só podia ter 3? Uma começou com você, Isso. nos geólogos lá do... Foi. do A do besteira estado. também. Isso aí não... Ó, Era essa uma coisa de besteira que... Depois eu vim entender com ela... ó, essa coisa de achar Demoraram que... muito para entender. mas é um sistema... quando- é isso que ele... Quando todo o Reinaldo mundo- traz, diz o seguinte: você quer responder por 10 empresas, você vai responder. Então, Mas você sabe, vai do ter que cara, assumir. claro. Vai ter que Coisa que responder. ele fez com Quem os vai geó- responder Ele ele. fez com os geólogos todos lá do Noroeste Fluminense. Isso, foi exatamente. Então, o que acontece? Essa coisa de briga entre profissões, de achar que vai tirar emprego um do outro, rapaz, se estabelece quem é o competente, cara. Quem tem o conhecimento. O mercado O mercado trabalha faz isso, essa cara, seleção faz essa naturalmente, seleção natural, entendeu? É verdade. Então, você não precisa se perder, o sistema CONFEA não precisa se perder nesse negócio. E aonde é que se Detalhes perde? horrorosos, É pequenos, Câmara Elétrica brigando com a Câmara mesquinhos, Civil. essas coisas mesquinhas. Entendeu? Do parafuso com a Cê- solda. cê do- tem- Querer você tem muito apresentar nó. força. Você tem muito nó que você precisa desatar dentro do sistema. E, ao mesmo tempo, fazer essa estratégia de futuro que a gente precisa construir. Então, é isso que a gente tem que discutir. E eu concordo com você. Tem que chamar as pessoas que já passaram, tanto pelo CONFEA quanto pelos CREAs, né? E começar a fomentar. Até essas pessoas participam quando são convidadas para a Semana da Engenharia. Mas não tem um direcionamento Não busca para lá, você debate, não para vê. discussão. Mas Você não então, vê. O Reinaldo está falando comigo, interessante. Você vê todo mundo de cabelo branco de bengala. Aqueles É. caras têm uma puta experiência ali, porque estão nesse sistema há muitos anos, e devia ter tido uma sala, alguma coisa, que captasse isso para uma discussão desse planejamento que ele está falando. Eu queria duas coisas. Mas tem um Queria- problema rapidinho, Fala, porque desculpa. os jovens acham que nós, né, que temos cabelo branco, Não fizeram porra nenhuma. a gente não fez nada. É verdade. E aí cai numa sensação que o CREA hoje no Rio tem 90 anos, nada mudou, e você envelheceu, ele envelheceu, eu estou envelhecendo, e aí cabelo branco. Mas nós íamos para os congressos. Só que os jovens não enxergam isso. Pedir eleição pela internet, lembra? Que era uma- Era uma briga. Só danada. muito tempo depois que foi acontecer isso. Então, só Mas que nós erramos também por não falar o problema, que é de você não conseguir desatar aquele Mas eu nó. acho que isso que a gente faz aqui no Papo de Engenharia é um depoimento histórico. Isso fica Isso é legal. do Reinaldo, o depoimento histórico. Isso é legal. A gente tá construindo o depoimento de um profissional altamente experiente. Queria duas coisas com você, que você falasse um pouco, porque daqui a pouco a gente fica, falo muito, ele fala muito, você fala muito, a gente se perde. Um é o seguinte,
o pessoal, os garotos que estudavam engenharia eram 1 milhão e porrada, hoje estão 600 mil, caindo, ninguém quer estudar engenharia. E a outra coisa que você falasse um pouco sobre EAD. Eu soube, lá na Semana de Engenharia agora, que o Vinícius estava conversando lá no MEC e tinha uma proposta no MEC de acabar com o EAD para engenharia. Uhum. Ele saiu e no outro dia saiu uma portaria que o EAD continuou com 20%, 30%, mas continuou que não era a discussão que a gente já tinha. O que você acha? Tanto dessa Não, queda ninguém quer estudar engenharia. A queda está exatamente nessa outra questão que antecede que eu falei para você, que é a ausência do sistema profissional, da vida profissional, da vida acadêmica do engenheiro, né? Do estudante, né? Então, acho que há um erro lá atrás, né, que precisa ser corrigido para essa coisa poder mudar. Porque a gente pode fazer muito incentivo publicitário, né, nas mídias sociais para fortalecer o conceito da engenharia. Boa, essa né? eu gostei dessa ideia. Isso não essa é feito. Essa do Maracanã é boa, eu gostei. Isso não é feito. Você ter feito, mas... Fiz várias publicidades lá. Mas a multa também fez, não fez com vocês lá? A multa trouxe para cá alguns painéis para apresentar mais um marketing. Mas sabe o que é? Isso é temporário, isso é momentâneo. Tá. Eu acho que isso tem que fazer parte. Isso tem que. A publicidade do sistema profissional sempre foi em enaltecer o nome da instituição. Eu acho que não é só isso. Eu acho que os slogans são criados pelos governos, né, e que acabam levando, né, o conceito daquela gestão, né, mas não é só para valorizar a instituição, ela é para valorizar o profissional. Então, eu acho que precisa fazer esse trabalho de base. Essa questão do estudante, você acha que é fundamental? É fundamental. Não há interligação do sistema profissional com o sistema acadêmico, a não ser por indicar conselheiro, a não ser por entregar carteira, né? Então, essa lógica precisa mudar. A do EAD que eu perguntei. A do EAD é o seguinte: ensino à distância. Não dá para fazer o EAD nos mesmos padrões e moldes do ensino presencial. Sim. Né? Você, no EAD, você precisa ter vamos dizer assim, um teste da universidade e um teste do profissional, como é o... Pois é, você precisa testar esse profissional. Tá bom, você se formou pelo EAD. Agora vamos comparar você que se formou pelo presencial, né? Na universidade tal, na universidade tal. O currículo é o mesmo. Tá certo? Quem é que tem competência para resolver essa questão aqui? Então, esse profissional precisa ser testado e a universidade precisa ser testada. Eu acho que não é no processo de ensino, é no processo depois de atribuição profissional. Você defende um ensino híbrido, meio lá... Não, pode ser. A forma de aprender, meu amigo, você senta na sua casa, no computador, você não aprende. Cada um aprende de uma forma diferente. Né? A forma de aprender é diferente. Então, o problema não está na discussão do EAD. O problema está na formação desse profissional. Que profissional foi esse que formou? Né? Se você já formaram 100 profissionais aqui no EAD, porra, somente 2 estão habilitados e você pega o cara do presencial. Só que você tem que comparar as universidades, você tem que criar peso para as escolas, né? Treinar um engenheiro na PUC é a mesma coisa do que treinar o engenheiro numa universidade de EAD? Não é. Entendeu? Então, o conceito da formação, ele é diferente. Quando se criou que você podia formar profissionais multifacetados, né? O cara é engenheiro mecânico que está especializado em alguma coisa da engenharia mecânica. Elevadores. Elevadores. Eu sou do curso de elevador. Pô, que engenheiro mecânico é esse, rapaz? Entendeu? Ou seja, só que aí é a visão estratégica do sistema, que pode contribuir enormemente para a competência dos engenheiros, a competência profissional. E muita gente não fica no mercado de trabalho por falta de competência. Você tá formando um profissional que está dando um registro, porque o registro é obrigatório o mercado a ele. É um processo seletivo forte.
Também. Mas o que acontece? Você só tem que dar registro a esse profissional se ele tiver condições de atuar no mercado. E não dá porque ele se formou, porque tem um diploma. Entendeu? Então, por que a OAB ela é desejada? A OAB ela é desejada porque ela faz esse filtro. Você forma, você concede a atribuição. Tá, mas eu só vou conceder essa atribuição a você se você tiver competência. Então você é a favor do teste E da residência também. Da residência. Da residência profissional. Agora esqueci o nome, era a prova de proficiência. A prova de proficiência. Você é a favor de Sou a favor da E prova também a de- residência dos engenheiros. O sistema profissional só pode dar registro a quem realmente tem condições de atuar no mercado de trabalho. Porque senão você enfraquece muito a engenharia. E você não cria uma barreira lá atrás na formação universitária. Por isso que acompanhar o estudante desde... se inscreveu no EAD? Tá bom, vou te acompanhar. Tem sistema de inteligência eletrônica para isso. Você não precisa ter uma pessoa para ficar acompanhando aquele... Entendeu? Um cara para cada... Uma pessoa... Não tem, um cara para cada estudante. Não tem reconhecimento facial, meu amigo. Tem inteligência para acompanhar. Você vai acompanhar o quê? Ó, como é que o cara está saindo na faculdade? Como é que o cara... Agora, tem que ser uma coisa que a gente vá ao encontro disso, e não que fique esperando a universidade vir, porque a universidade não está nem aí. A universidade quer formar aquele camarada. E ela acha que ela forma nos melhores padrões. Todos os professores passaram por aqui dizem que os alunos são exatamente. Um outro caminho, que é a falta de atrativo de salário. Isso também pode ser uma outra base grande de... Também. Daquele aluno porque é o seguinte, não vou seguir mais. O atrativo de salário ele é fundamental. Quer dizer, ele adquire toda a formação matemática na escola de engenharia, mas vai ganhar muito mais no sistema financeiro, por exemplo. Né? Vai ganhar ele utilizando aquele conhecimento lógico que ele aprendeu para desenvolver um negócio comercial, por exemplo. Né? Deixa eu te falar uma pergunta que eu faço para todo mundo. Posso falar? Não, tu fala para caramba. Falo para caramba. Deixa eu falar rapidinho. Fala aí. Eu acho que o Reinaldo ele tem uma visão empreendedora. Eu sempre achei isso. Né? Ele tem uma gestão muito boa dentro do sistema. Por causa disso que ele foi eleito 3 vezes, 9 anos. Não, mas assim, fora isso, a visão do Reinaldo não é CLT. Ele é mais voltado empresarial. É isso mesmo. Você não acha que as escolas hoje, ela tenta formar aquele aluno para ser CLT? Em vez de voltar para... Boa pergunta essa, que eu não tinha pensado nesse negócio. Para não ser empreendedor, né? Nós estudamos para trabalhar em algum lugar. Você no lugar X, Y, Z. É isso mesmo. E a cada 10 tenta fazer de uma forma ou de outra, sair daquela massa ali e montar alguma coisa. O que acontece é o seguinte, não há, vamos dizer assim, na vocação acadêmica, de uma forma geral, você formar empreendedores. Não tem. Não há. Você forma... Você está formando um curso de empreendedor. Mas você pode... Não, na engenharia. Você na própria engenharia. Na graduação. Você formar na graduação empreendedores. Entendeu? Porque o engenheiro é um empreendedor. Sim. O problema é que ele não é treinado para isso. Ele não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. E aí isso é um problema da graduação, que o cara não sabe o que vai fazer quando se forma. Mas aí é aquela história que o Reinaldo falou, do acompanhamento do profissional. Porque você pode, de alguma maneira, orientar esse profissional dentro da expertise dele. Você descobre a expertise e orienta ele. Você, de um lado, não é formado para ser empreendedor e do outro lado você escuta que você vai ganhar 9 salários mínimos. Então você tem massacrado para ser empregado e vai ter um piso ali. Será que esse piso é o suficiente? Eu não sei. Então a gente precisa mudar realmente esse lado do disco para mudar. Que mal comparando, Barata, foi o que os países asiáticos fizeram, né? Você compara os países asiáticos antes das guerras e tal, né? E o que eles fizeram? Eles começaram a empreender, né? Então, é isso que a gente tem que fazer.
O empreender precisa conhecer de economia, precisa conhecer de finanças. A gente não é treinado desde criança para compreender o universo financeiro. A gente não é treinado. Então, por isso que essa certificação que você teve lá atrás, desse pensar, de mudar, não foi para frente, porque a nossa base, o nosso conselho... É por isso mesmo. É por isso. Ele não enxerga isso. Eu venho defendendo há muito tempo que o curso de graduação em engenharia tem a sociologia, tem a meio ambiente, tem a português, porque quando eu me formei, os caras diziam para mim o seguinte, você não precisa escrever porque você só vai calcular. No entanto, hoje, é 99% de relatórios e laudos que você tem que produzir numa empresa. Se você não sabe escrever, fica uma dificuldade, inclusive para a lei que você tem que escrever. Eu acho que a graduação, os currículos escolares da engenharia tem que alterar, mas eu não sou professor. E essa formação de empreendedor e com vocação para a ciência, né? Ela não pode começar na universidade. Ela tem que começar lá atrás, na formação, desde a criança, né? A criança tem que começar a compreender a lógica das coisas, né? Mas aí você não vai formar um cara para arte. Vai formar, porque ele vai formar um cara para arte com visão empreendedora. Não, mas visão econômica, financeira. Nessa linha, eu tenho a PUC do Rio de Janeiro, eu tenho algumas universidades que tem aquela incubadora de empresa. E o CREA não consegue se aproximar para se tornar até um anjo, fortalecer isso. Mas é isso tudo que eu digo. Enquanto o sistema, quando eu falo é com fé, né? Não tiver uma visão estratégica de futuro, quer dizer, e tudo isso podia estar sendo tratado e conduzido em programas estratégicos. Sabe agora, Luiz, o governo lançou todos pela matemática. Estava vendo lá, estava lá o Lula, estava o Camilo Santana. Eu não vi o CREA nessa discussão, que eu acho que é interessante. Você sabe por quê, Reinaldo? O melhor garoto das Olimpíadas de Matemática é do Piauí. Hoje eu não sei, mas antes era do Piauí, do interior do Piauí. Eu achava o seguinte, se tem um garoto no interior do Piauí que ganhou medalha de ouro em matemática, a gente devia capturar esse garoto, fazer o que você queria. Vamos perseguir esse garoto para ele não sair da área tecnológica. Eu nem estou falando de engenheiro, para ele continuar na área tecnológica. E nós vamos ajudá-lo a continuar na... Eu acho que é isso, acompanhar o estudante, Eu acho que o sistema tem que ser mais proativo. Hoje nós não temos professores de matemática. Tem dificuldade. Mas tem uma certa dificuldade. Eu tentei convidar o pessoal do INPA, do Instituto Matemática Pura e Aplicada, não consegui até hoje, mas eles têm uma história muito grande em cima disso. Sim. Entendeu? Reinaldo, eu sei que passa rápido, eu acho que faço só mais 3 minutos ali. É excepcional esse negócio. Reinaldo, como eu esperava, de fato, Reinaldo acrescenta muito, uma experiência muito grande. Tem muito o que falar, né? Mas acho que em uma hora... Não, mas ele escreve um livro, então... O que você acha que a gente deve fazer daqui para frente como sistema, como conselheiro? Eu acho que é levar essas questões, entendeu? Trabalhar isso, né? Trabalhar. Isso pode nascer dentro do plenário do CREA, entendeu? Fazer com que dentro do plenário se crie esse tipo de discussão. Não digo na sessão plenária, né? Mas eu digo começar as entidades, né? Eu acho que deve começar pelas entidades. As entidades, nós temos o CEDER, começar a fazer discussões de alto nível dentro do CEDER, levar essas discussões para alguns conselheiros, porque parte são conselheiros, né? E começar a levar essa coisa, vai encontrar muita barreira, com fé, porque, mas isso era para ter sido feito lá no CNP, por que vocês não fizeram esse tipo de discussão nos encontros regionais? Por que isso, por que aquilo, né? Ou seja, e tem que ter gente para escrever isso, né? E a partir daí... Você acha que falta isso hoje? Eu acho que falta. Os conselheiros se perdem muito em questões pequenas, entendeu? Em coisas comezinhas do... Não é só aqui no Rio, não. No Brasil todo. Quer dizer, como não há um preparo, né? Preparação da pessoa para se tornar conselheiro, inclusive é uma coisa que eu defendo. Eu acho que uma pessoa isso, né? Só poderia ser candidato numa entidade para concorrer a ser conselheiro se ela tivesse uma formação básica dada pelo CREA.
Como é que você vai ser conselheiro sem conhecer a legislação? Não, sem conhecer, às vezes, a legislação tua. Sem conhecer o sistema, Não, muita gente entra e não conhece O nada. cara cai lá dentro e fica. É pra votar assim? Vamos votar assim. Vou te contar uma história boa agora. Uma vez o Sérgio Almeida, que era presidente do Sindicato de Engenheiro, eu posso citar, falecido já, a gente precisava botar alguém na mecânica. E aí ele trouxe bota fulano de tal, um amigo que eu tenho, ele é bom e tal, não sei o que, botou. Outro dia tá tentando me lembrar o nome dele. Aí ele foi lá. Aí foi indicado, eleito, não sei o que, foi lá. Aí 2 meses depois ele voltou para perguntar ao Sérgio o que ele ia fazer lá. O que eu vou fazer lá? O Sérgio também não sabia o que ele Ele não sabe. Eu estou tentando lembrar o nome dele para citar o nome dele. É que ele falou, o que eu vou fazer lá? O Sérgio também não sabia. Ninguém sabe. Quer dizer, o cara vai se preparando no tempo que ele vai ficando lá. Aí quando ele, depois de 6 anos que ele ficou naquela época, você podia. Depois de 6 anos ele sai. Aí você perde aquela experiência que ele adquiriu lá. E entra um outro. E entra um outro e começa aquele processo errôneo da mesma coisa. Cara, isso é tão simples fazer. Você pega o Confeia, pede para preparar esse treinamento audiovisual, né, e bota no sistema. E depois o cara que faz o curso, ele faz uma prova daquele negócio de conceito, né, sobre o que ele aprendeu, e ele ganha um certificado de que ele pode concorrer a conselheiro do sistema profissional. É tão simples, cara, fazer um trazer. Agora, não pode um CREA só fazer. Isso tem que ser uma estratégia de futuro. Eu fiquei no CREA muito tempo. Vou dizer, as nossas entidades mandam a gente que não tem a menor vontade de participar. Nem vontade, cara. nem vocação, nem conhecimento. Não tem, são cara. resistentes ao processo, atrapalha o avanço. Não, e você vê, o presidente do CREA, qualquer presidente, né? Ele quer realizar, ele quer fazer, ele quer impulsionar, entendeu? Ele tem essa vontade, porque ele quer deixar a coisa bem feita, né? Mas encontra tanto bloqueio, tanto empecilho, que o cara tem que fazer daquilo ali, cara, um exercício diário, né, de superação para ser presidente de CREA, cara. Concordo plenamente. É terrível, cara. É terrível isso. Eu concordo plenamente. Barato, assim, você quer ser presidente do que? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, é que o CREA te absorve tanto que você tem que ter um acordo com a família, porque você vai ficar quase 12 horas por dia à posição daqui. Eu vou te fazer uma pergunta final, uma pergunta cabalística, assim. Você acha que os dirigentes do CREA deviam ser remunerados? Acho. Eu também defendo isso. Acho que deveriam ser remunerados. Te dá 120 milhões, fala, 120 mais o orçamento, dá 300 e porrada de milhões. Fala assim, vai lá e administra essa merda, cuidado, que se você administrar errado, tu vai pro Tribunal de Contas, hein? Sim. Agora, a mesma lógica de treinar o conselheiro tem que ser de treinar o dirigente. Entendo o seguinte, que para você ser presidente, não basta você só estar habilitado com o CREA, não. Você tem que ter passado por esse processo. Você tem que passar pelos CREAs. Você tem que ter sido conselheiro do CREA. Vir por uma entidade, prestar serviço da entidade. Tem que ser por dentro, né? Isso. Agora, uma boa discussão. Você sabe que eu ia levar esse tema? Eu não fui para o Congresso, mas eu ia levar esse tema para o Congresso que não teve lá. Porque as pessoas ficam muito reacionárias com relação Agora, a esse deixa eu te tema. perguntar. Fala, eu respondo. Deixa eu te perguntar. Quem é que demite o presidente do CREA se ele não fizer um bom papel? Peraí, Reinaldo. Vamos criar uma estrutura para permitir a ele que seja remunerado e que o plenário e os profissionais cobrem dele, porque aí ele vai ser cobrado porque ele está exercendo uma função remunerada. O que tem hoje é que você não pode cobrar um cara porque ele quiser, ele não pode ir lá. Não, aí, eu tenho até um presidente. Tem até um presidente. Isso é papo para muito chope, Marcão, porque tem uma série de implicações. Sim. Mas você sabe que tinha o presidente do CREA Rio. Não é só remunerar, né? Claro que não é só isso. Mas tinha o dirigente que administrava de São Paulo. Lembra dele, o presidente? Que morava em São Paulo e administrava ele. Isso não pode. Reinaldo, muito bom. Não falamos mal de CREA nenhum, né? Não, eu acho que a gente está só para ajudar realmente nosso sistema. Mas você só deu proposta boa. Você só acrescentou o que eu esperava. A sua experiência é muito grande. Aquele recado final para aquele jovem que quer ser engenheiro.
Seja engenheiro, porque você vai viver, né, uma vida fantástica no mundo da tecnologia, vai conseguir sustentar e formar a sua família, né, através do próprio empreendedorismo que esse cara vai poder gerar e criar, né? E rapaz, não tem coisa mais prazerosa do que ser engenheiro, né? Muito bom. Você se lidar com a compreensão da vida, né, física, né, da matemática, do mundo financeiro, né? Depois que você adquire experiência, né? Rapaz, música é matemática pura, cara. Então, a engenharia está na essência de tudo, né? Então, se você é curioso, se você quer ser alguém diferenciado, seja engenheiro, né? E tenha certeza que você vai poder crescer muito profissionalmente e fazer com que o mundo se transforme. Eu acho que o bacana é isso, é a gente compreender que o engenheiro é aquele que transforma o mundo para melhor, né? Sob todos os Eu aspectos. só queria dizer que cada vez mais o nosso evento aqui, do Papo de Engenharia, trazendo o Reinaldo, solidifica a tese que a gente prestigia o profissional, que aí você conhece o profissional, da onde o Reinaldo veio, e você consolida a questão da história. Então você faz o registro histórico da passagem do Reinaldo pelo sistema. Muito obrigado, Reinaldo. Obrigado a vocês aí pela oportunidade de revê-los e de estar com os nossos engenheiros aqui do Rio de Janeiro, né? Tá bom, obrigado. Obrigado e parabéns. Sucesso no podcast. Vamos lá.